Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Heriberto Queiroz e este é o seu Leve Pod e este aqui é o Ronaldo Miranda. E aí, amigo, tudo Beleza, bem? Ronaldo? Beleza. E você que tá aí, tudo bem? Pode vir, pode chegar. Esse é o seu Leve Pod, o seu compromisso de todas as terças às 8 da noite. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Tá esperando o quê para pegar este dedinho e pá, clicar? Se inscreve no canal, curta, espalhe e compartilhe o nosso link. Comenta bastante, sobe coração. As minhas redes sociais, @Ronaldo Miranda Show e @Ronchucha Miranguel. E segue também o Leve Pod no Instagram, @LevePodPodcast. Minhas redes sociais, Heriberto Queiroz Oficial. Ariberto, a gente não comentou, mas vamos comentar, né? Sobre o nosso cenário maravilhoso, sobre a nossa camiseta também, né? E eu quero comentar também, Ronaldo, algo bem especial, que nossa audiência, ela tá chegando em lugares assim que eu tô até surpreendido, Que certo? maravilha, muito Um desses obrigado. lugares é a cidade de Serrinha. Então, um Olha. abraço aí para meu amigo Heriberto, né? E ele pediu para divulgar aqui a quarta corrida, né? Amigos Runners. Premiação, mais de R$ 12.000, Olha certo? só, eu vou correr, hein? Com um percurso aí de 5 quilômetros. Então, aí nós temos o primeiro, o segundo e o terceiro lote à venda. Então, dá tempo você comprar. O telefone é o DDD 849-8819-7933. Heriberto, sucesso aí nessa corrida maravilhosa aí na cidade de Serrinha. Muito bem. E 15 de dezembro, viu? 15 de dezembro, tá bem E pertinho, já já chega. E também nossa gratidão, nossa diretora, Alessandra Mello, Ale, muito obrigado pelos toques, pelas dicas de sempre. A toda a equipe do Pod Studio aqui em Natal, né? O Pod Studio é o melhor estúdio de podcast criativo para que você possa produzir o seu material, viu? Então vem fazer aqui o seu conteúdo. Matheus, Thaís, Shirley, João Paulo, muito obrigado. Cenário maravilhoso aqui que vocês prepararam pra gente. falando nos melhores, hoje eu tô com dois aqui que são bons demais. As formações deles são incríveis. Quando eu vou olhar o currículo dessa galera aqui, é incrível. Lúcia, eu já conheço o trabalho de Lúcia porque participei de um dos workshops que ela promovia e assim, fantástica. A forma como você passa o conhecimento para que a gente se aperfeiçoe é incrível, né? O trabalho também seu dentro dessa busca por uma autodisciplina financeira, usando a Bíblia como um recurso, é incrível também, bem diferente. E aí nós vamos falar sobre isso hoje, sobre a área de cada um. E de início eu quero agradecer por dentro da agenda de vocês, dentro desse tempo corrido, estarem aqui contribuindo com o conhecimento de vocês. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Sejam bem-vindos. Muito Obrigado. obrigado. Lúcia, hoje nós temos uma sociedade muito ansiosa. E um desses fatores, eu acredito que se deve pela busca do dinheiro. Eu tenho que ter um carro bom, eu tenho que ter uma casa boa, minha casa de campo tem que ser lá, eu quero um apartamento agora em tal praia. E isso requer muito em termos de ansiedade. Por quê? Porque parece que quanto mais eu quero, quanto mais eu tenho, mais eu quero. E isso parece que se tornou normal. Você acredita que essa busca desenfreada por coisas materiais pode ser uma das causas de estarmos vivendo uma pandemia de ansiedade? Então, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, que é maravilhoso, esse espaço acolhedor, né? A você, Heriberto, a você, Alberto, né? Por todo esse momento maravilhoso. E realmente é, né? A gente precisa pensar nas questões da saúde mental de uma forma ampla, mas ao mesmo tempo precisa observar o que está ligado a cada indivíduo no contexto das suas relações com as suas facetas emocionais. Porque toda compulsão, ela tem uma raiz, né, ela tem uma base. Por que que eu tô sendo levada a uma compulsão em determinados aspectos? Com certeza está ligado também, né, à questão financeira. Mas também tem outras questões em termos das ansiedades, dos traumas, né? Da necessidade de se colocar para o outro de uma forma exemplar ou perfeita, né? Aquela coisa de você querer ser realmente um modelo para a sociedade em que você está sempre bem, quando na realidade tem muitas coisas entrelaçadas, emaranhadas, que precisam ser trabalhadas de uma forma mais, vamos dizer assim, de uma forma mais contextual, né, no sentido da inteligência emocional, né. Quando você trabalha a inteligência emocional,
você trabalha todos os aspectos do ser humano, porque a inteligência emocional, ela vai permitir que você se conheça, né? Conhecer as suas emoções, conhecer as suas capacidades, as suas debilidades e também conhecer a emoção do outro. Porque, em primeiro lugar, você precisa se conhecer, saber qual é o seu limite, né? Qual é a sua fonte de desejo, quem você é. E essa inteligência emocional, eu acho que como consequência dessa inteligência emocional, vai me levar para inteligência financeira. E aí que Como? mora a questão também. Albuquerque, na sua opinião, né? é, qual seria uma forma de lidar com essas questões que envolvem dinheiro para conservar essa inteligência emocional e essa saúde mental que a Lúcia está falando? Primeiramente, bom dia. Quer dizer, dá bom dia, mas vai ao ar à noite, né? É, O que ela falou aqui condiz muito com o que você disse, Ari, eu não acho, nós estamos vivendo uma pandemia de ansiedade, e grande, principalmente quando a gente vem para a parte financeira. Como você falou aí da questão desse curso voltado para a educação financeira com princípios bíblicos, a Bíblia é muito clara quando ela diz assim, o dinheiro é o mal desse século. E assim, você olha para as pessoas, elas esquecem de ser grato pelo que tem, porque ela foca naquilo que não tem. E quando eu digo que ela foca naquilo que não tem, hoje você tem uma casa frente em mar. Eu não tenho, eu quero ter uma casa igual a sua. E eu vou falar uma marca aqui, mas não é nem fazendo propaganda dela, mas vamos dar uma coisa, assim, você usa uma roupa da Zara, aí eu tô com uma roupa da Riachuelo, e Lúcia, e diz assim, não consegue entender o que é marca, mas para ela, nós dois estamos vestidos. Você entende de marca, eu posso até entender, mas eu não tenho condições financeiras para ter uma roupa da Zara. Mas eu vou ter que fazer de tudo para fazer o quê? Para ter uma roupa da Zara. Hoje, infelizmente, você que anda com transporte público, você vê muita gente de iPhone, mas tudo endividado. São iPhones modernos, são festas e farras no Instagram aí que quando você vai ver ela pessoalmente, não é aquilo que está no Instagram. Então, hoje, o nosso problema de ter inteligência emocional começa na nossa inteligência financeira. E já começa na escola, viu? Porque os coleguinhas têm iPhone, chega em casa. Mamãe, papai, eu quero meu iPhone, porque meu coleguinha, minha coleguinha tem. Começa daí. E vem esse problema da questão do seu desenvolvimento pessoal. O dinheiro mexe muito com você. A gente sempre brinca que você quer conhecer uma pessoa, dê dinheiro e poder. Eu acho que dê dinheiro. Você vai... porque o dinheiro já é uma espécie de poder também. Acho que o dinheiro, ele é certo, até se você não tem dinheiro, mas você tem um poder, mas se eu chego com dinheiro, você tá fora, porque eu tenho mais poder do que você. Eu tenho um poder aquisitivo, e esse poder aquisitivo vai me dar um poder que você não tem. Então, se eu não paro para analisar, para pelo menos, no mínimo, me planejar, aí fica difícil. Porque não tem como eu tenho uma boa saúde mental se eu não me planejo para ter essa saúde mental. E para você fazer o planejamento da saúde mental, eu não vou dizer que você precisa ter muito dinheiro, mas você precisa investir em algo que é muito importante, que eu acho que a Lúcia vai concordar comigo, é investir em você. Então não tem como eu investir em outras coisas, investir em bolsa de valores, em ter seguro, CDB, mas em você, que é o nosso maior investimento, é em nós mesmos. Né? Então, você não se preocupa de você sair para comer uma boa comida, só você. Você não sai para tomar um bom vinho, para aquele que gosta de tomar um bom vinho. Chegar em casa, tomar um banho, sentir a textura da sua pele, saber o que você gosta. Aí, não. Você vai... Ari me chama para ir para um restaurante, eu não tenho condições de ir para aquele restaurante. Mas eu também, eu não quero dizer, Ari, eu não tenho condições de ir para o restaurante. Vamos para um lugarzinho mais... Tem um amigo que eu digo assim, vamos para um lugar mais barato, ele faz, me diga que é melhor custo-benefício, eu digo, vai ser barata, vai traduzir para a mesma coisa. Sim. Mas se você for, no meu ponto de vista, você está perdendo sua essência, você está se endividando, você vai tirar de algum lugar que você não podia para poder ir para aquele restaurante, aí se perde. Não, gosto muito da Bíblia, não vai procurar um manual, porque saúde mental existe cursos para a gente... Não que ensinar, mas vai mostrar um caminho legal de você ir para a sua educação, para ter a saúde mental. Mas a gente só se envolve no quê? De se preocupar se eu tô com a melhor roupa, se eu tô vestindo melhor, se eu tô indo para um lugar O que melhor. os outros vão pensar. Esse é o grande problema, do que os outros vão pensar. E tem uma questão aí que eu acho interessante, Ronaldo, é o seguinte:
quando eu vivo dentro das minhas posses, é uma forma também de me manter rico. Por Uhum. quê? Porque você entende que se eu hoje fechei um mês no vermelho, mas o mês que vem eu consegui fechar positivo lá, meio salário mínimo, um exemplo, e no mês seguinte eu consigo fechar positivo a longo prazo, e isso vai trazer uma consequência na minha vida, né, que é um progresso material. Porque, como você falou, existe toda essa questão de ter o dinheiro como vilão, mas também ele é fundamental na nossa vida. Uhum. Porque é através dele que eu pago um bom curso e vou para o workshop da Lúcia. É através dele que a gente consegue manter esse podcast e trazer pessoas legais como vocês. Então, o dinheiro, ele proporciona a gente ter esse desenvolvimento pessoal também. Por quê? Porque com ele nós vamos conseguir alcançar isso. Eu acredito que o que você traz é a forma desenfreada de conseguir esse dinheiro a qualquer custo, inclusive com o custo da minha saúde mental, sabe, Ronaldo? Porque, Sim. Lúcia, o que se vê hoje nas redes sociais é ostentação. Ostentação, ostentação. Como o Albuquerque falou. O cara, às vezes, nem poderia ter aquele tipo de telefone, mas tem. Mas por que isso? A influência que está ali por trás. Lúcia, os nossos ídolos, as pessoas que a gente admira, eles também contribuem muito em quem somos e no que vamos consumir. E aí eu queria sua visão como terapeuta, que conselho você dá em termos de o que eu devo acessar, em termos do que eu vejo, do que eu leio, do que eu estou ouvindo, para manter essa inteligência emocional, essa saúde mental de que você falou no início. E só complementando, Heriberto, existe a ostentação do jogo do tigrinho, viu? Que a gente tá vendo aí que tá dando vários problemas, né? Mas aí o Falsa golpe tá ostentação. aí, cai quem quer. Pois é. Então, assim, a gente já não pode falar... E ainda tem Quando tem, cursos pra cair no golpe. quando tem idiotas de todos os tipos no planeta, a gente não tem um controle sobre esse tipo de idiotice. Muitos são ingênuos, alguns são idiotas. Então, a gente precisa de entender que são Diferencial. diferentes mundos, Que é quem? né? O ingênuo, ele precisa de ajuda, precisa de uma pessoa ali para ajudar, precisa de um especialista para dizer, não vai por esse caminho, precisa de alguém da família para aconselhar. Outros têm tudo isso, mas continua na idiotice. Então, assim, se você vê promessas de ficar rico, Clique aqui. olha, em tanto tempo você vai ficar rico, o golpe tá aí. Cai quem quer, né? Então, assim, a gente também precisa levar uma informação verdadeira para não ficar iludindo as pessoas. Uhum. Fantasiando. Fantasia já tem demais na internet, inclusive com propaganda paga. É. Então, meu querido, o exemplo que ele citou é um desses aí. O golpe tá aí, cai quem quer. Lúcia, como não cair nesses golpes? Em primeiro lugar, eu estava, assim, até refletindo sobre tudo que vocês estavam colocando e verificando a necessidade de se fazer terapia, né? Não é um luxo, não é uma vaidade. A terapia realmente é uma necessidade, É um né? investimento. É um Gostei. investimento, né? E quando você começa a fazer terapia, você começa a identificar quais são os valores que você tem e quais são os valores que você está dando a determinadas áreas da sua vida. E quando você começa a entender, você percebe que o papel moeda, né, que representa o dinheiro, em comparação com a questão da abundância e da prosperidade, tem uma relação direta, mas são coisas divergentes. Porque para você ser uma pessoa abundante e próspera, não necessariamente você precisa ter dinheiro, né? E você vai trabalhar isso em que aspecto? No seu aspecto mental, intelectual. Valorizar o que você tem. Quando você não consegue valorizar o que você tem, é como se você fechasse as portas da sua energia criadora para que essa energia pudesse pulsar a seu favor. Entendendo que existem os bloqueios naturais, né? Os nossos bloqueios, as nossas ansiedades, as nossas questões pessoais. Mas quando a gente começa a perceber tudo isso, é a partir do olhar do outro. O ser humano é o único ser vivo, né, que precisa do outro para começar a caminhar, senão ele morre.
Então, quando você começa a fazer, né, esse processo terapêutico, você começa a entender quem você começa a perceber quais são as suas limitações, e aí, com relação a todo o contexto que te envolve, você vai tendo mais fôlego de caminhar. Vai entendendo que, para mim, essa taça, ela tem um valor, mas não só um valor material, porque é uma taça, mas um valor sentimental e outros valores que eu posso colocar nessa taça. Ela podia estar vazia, mas na realidade agora ela está com água. E o que que essa água representa para mim? O que que esse líquido transparente, inodoro, representa para mim? Então, o valor que eu dou a cada partícula da minha vida faz toda uma diferença. Mas essa construção não é possível fazer sozinho. Você precisa de alguém para te mostrar. É o próprio espelho refletido a sua realidade. É uma construção, né? Um É um processo, processo. uma troca, né? Uma troca. E por isso que a gente está sempre em evolução. E a questão financeira é um das questões mais impactantes que nós estamos vivendo nesse momento, mais desafiadoras. Por quê? Porque a gente precisa estar olhando sempre o que é que eu preciso para me manter, o que que eu preciso para me tornar visível às outras pessoas, né? Então essa questão de ser valorizado, isso tudo tem uma questão muito emocional envolvendo. Então não dá para desvincular o que o colega fala, né, da situação da saúde financeira com as terapias. Estamos todos interligados, até porque todos somos um realmente, E né? eu tenho também que aprender a lidar com os fatores externos, Uhum. porque nem sempre as minhas práticas financeiras, elas vão refletir a realidade, porque existem fatores como inflação, como Sim. governos, como políticas, leis tributárias e tudo mais, que muitas vezes me impedem de seguir aquele caminho. Por mais que eu tenha uma educação financeira, por mais que eu seja organizado, vem algum fator externo, alguma coisa que, por mais que eu tenha esse apoio, existem leis, governos, política, na inflação, uma série de conjuntos de fatores que faz com que, por mais que eu tenha uma vida regrada financeiramente, vem alguma coisa e acaba desequilibrando isso. E aí, entrando nessa temática do desequilíbrio, eu quero trazer aqui uma temática muito importante, voltada para a terapia e para as finanças também, porque eu acho que está intimamente ligada à questão do Setembro Amarelo, que nós estamos aí vivenciando, que é o mês de prevenção ao suicídio, né? Para que as pessoas possam ter essa noção clara de que elas não estão sozinhas. Existe o CVV, gente, também o Centro de Valorização da Vida, diz que 188 a qualquer hora do dia, para que você possa ter esse suporte emocional que você precisa. Ceifar a vida não é a solução, tá? Então, eu quero que vocês tragam essa explanação voltada desse olhar da terapia com as finanças para, infelizmente, esse número crescente de pessoas que estão ansiosas, né, estão em depressão e, consequentemente, acabam ceifando suas vidas. Certo. Então, isso é muito comum realmente acontecer, né? A gente nem gostaria, né, que fosse, mas é justamente pela falta de controle, né, emocional. É a falta da questão de ter aquela educação financeira no sentido de valorizar, né, a sua vida, sabendo que o valor não está só fora, mas dentro. E como eu já falei anteriormente, a questão da terapia é muito importante porque permite que essa pessoa, né, que está sofrendo, que é um sofrimento muito grande, né, essa questão que leva ao suicídio, ao ceifar a vida, é se desconectar com tudo, com a felicidade, com a beleza da vida, é não ter mais expectativa nenhuma, né? Então, assim, é importante que todos estejam envolvidos nesse processo do olhar para o outro, do entender o que está acontecendo com o meu familiar, o que está acontecendo com o meu parente, com o meu vizinho, né? Porque o suicídio é uma coisa que acontece de forma inesperada e muitas vezes velada. Mas tem um motivo muito forte que envolve essas pessoas. E a questão financeira é um deles. Você não ter mais suporte, não ter mais condições para se manter, ou mesmo ver uma falência, né? Ou você ter tantas outras questões relacionadas até mesmo a casamentos, divórcios, e, enfim, tantas e tantas situações que envolvem o ser humano que realmente precisa de um cuidado mais específico, né?
Tem um chefe midiático aí que ele tinha sua fortuna era 92 milhões. Reduziu a 5 milhões. Ainda é milionário, mas na visão Não é dele mais, se não é mais. suicidou. Nossa, Por conta disso. Você tinha um padrão de vida, sim. 62 milhões. Ainda assim continua milionário. Mas foi drástica a queda de 62 milhões para se resumir a 5. Foram 57 milhões. Para onde? Claro, como você falou, existem os fatores externos que eu não tenho dominância naquilo. Eu não tenho como reaver aquilo. São fatores que eu não tenho poder de dizer assim, você não vai me afetar dessa forma. Mas os fatores, eles vão nos afetar externos. Aí vem aquele problema. O que fazer com isso? O que eu tenho para poder solucionar? Hoje a gente foca mais no problema. Tá, ok, temos um problema financeiro aqui. Então, que opções eu tenho? Onde eu posso recorrer? E a história nos mostra isso. Por exemplo, nós tivemos a quebra da Bolsa de Valores em 1929. Sim, A Bolsa Americana, que foi um crash da Bolsa, e a gente não tinha globalização como hoje, mas mesmo assim afetou o mundo inteiro. E muitas pessoas que eram ricas perderam seus bens e se suicidaram muito. Na última estatística que eu li sobre a Bolsa de Valores, de 29 para cá, que nós meio que recentemente tivemos uma crise mundial financeira aí, 2008. que foi mais pessoas que se suicidaram. Gente, assim, que a gente não esperava e cometeu suicídio. Mas por que, gente? O que é que está acontecendo? Então, mas aí que tá. O valor que eu coloco nesse papel moeda, nessa quantia bancária que eu tenho, parece que onde está a minha vida. Aham. A grande questão é que, claro, eu entendo isso. Por quê? Porque há uma questão natural com o tempo e a longo prazo a gente melhorar financeiramente. Todo ano a gente melhora um pouquinho financeiramente, melhora um pouquinho o padrão de moradia, melhora um pouquinho o carro, melhora um pouquinho. Às vezes você já tem uma grana para comprar uma casa de campo, um apartamento na praia, só que isso é um processo, né, que você vai melhorando com o passar do tempo, se você for uma pessoa organizada. Sim. Se não for, não vai conseguir de jeito nenhum. Mas a grande questão é que hoje eu tenho condições de viajar com minha mulher para um resort e curtir aquele momento. Só que outrora, eu pegava o 38 e ia para a Praia do Meio. E era feliz do mesmo jeito. A minha pergunta é, por que algumas pessoas não conseguem pegar o 38 e ir ser feliz na Praia do Meio no domingo à tarde? Porque é justamente isso que a Lúcia falou aqui, a gente começa a entender. Onde é que está a sua felicidade? Primeiro ponto. Eu estava conversando com ela ali nos bastidores. Eu gosto muito de ler essas coisas. Que além de contador, eu também sou escritor. Eu gosto de escrever algumas coisinhas. E eu gosto muito de ler William Shakespeare. No texto Menestrel, ele diz o seguinte. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar vai servir para você. Então, a partir do momento que eu pego essa frase, eu vou interpretar ela e para eu poder entender quem eu sou, o que eu gosto, o que eu quero, a gente vai entrar no ponto. O que é felicidade para você? Abundância, como você falou, não é ter dinheiro. Abundância é eu pegar o 38 e ir para a Praia do Meio. Ter um momento de lazer com minha família. Você, Ari, falou a questão de um fator externo que é o que mexe muito no nosso financeiro. É divórcio. Mexe muito, desestrutura sua vida financeira, sua vida psicológica, os seus amigos, seus familiares. Mas aí, o que você vai fazer com isso? E tem em algum momento também, para outras pessoas, alavanca. Sim. Para você ver como o ser humano, Tem pessoas que têm uma falência, vai cometer um suicídio. Tem pessoas que têm uma falência, aquilo ali na vida dela é um diferencial imenso na vida financeira e na saúde financeira dela. Por exemplo, aquele filme A Procura da Felicidade, que eu acho fantástico, né? O personagem, ele tem tudo para até chegar num finalmente, né? De ceifar a sua vida. Porque são muitas dificuldades, não é pouca não, né? Ele leva muitos nãos, ele precisa morar com um filho pequeno num albergue, vai lá a Receita Federal do lugar e bloqueia a conta dele, pega lá o último centavo que ele tinha para se manter, para se alimentar. Uma dificuldade atrás da outra, mas ele não desistiu, né? E ele encarou os problemas de uma outra forma, como força
que impulsionou ele a chegar ao caminho da vitória, do sucesso. Eu acho que esse é o nosso grande problema, né, Lúcia? Hoje é você... um exemplo, eu tô... você é casada, né? Por hora sim. Por hora, sim. Vamos dar um exemplo aqui que eu tô querendo me apaixonar por Lúcia. Conversamos, tudo bem. Aí Meu bem pra cá, meu bem pra lá. Depois é meus bens. Meus bens. Aí eu faço de tudo pra conquistar ela e ela, assim, sucessivamente vai fazer tudo pra me conquistar. Eu aprendi muito com as minhas pastoras que no relacionamento a sua obrigação é de fazer o outro feliz. Consequentemente, o outro vai lhe fazer feliz também. Aí eu tô aqui nesse papel de correr atrás, de correr atrás, de correr atrás, de correr atrás. Lúcia, empolgada, emocionada. Eu quero comprar isso aqui, eu quero ter isso aqui. Vamos fazer isso aqui, vamos jantar aqui, vamos jantar aqui. E eu, louco, apaixonado, vou fazer tudo o que Lúcia tá querendo. Vai cedendo, vai Vou cedendo. cedendo, que é o segredo do relacionamento para durar. É o ceder. E eu vou lá. Chega o momento. Dívidas. E agora? Dos dois. Porque ela é por ser emocionada demais, eu apaixonado Você permitiu, fui. foi na mesma onda. Aí chega o momento de eu não sei mesmo o que fazer. Aí vou fazer o quê? Lúcia, não dá. Vamos nos separar. Vamos de você viver sua vida. Aí acabou o quê? Acabou-se um relacionamento, acabou com a vida dela, ela se autodestruiu porque ela não parou para analisar que não é o meu dinheiro, não é o seu dinheiro, é o nosso dinheiro. Não vai ter bens. Não, as pessoas quando estão casadas, Acabou, elas têm muito assim, não é o seu dinheiro, o meu dinheiro, Sim, mas é o nosso dinheiro. verdade. Aí se divorciam, acaba uma coisa que poderia ter dado certo, mas para mim o grande problema são dois pontos aqui que eu preciso que as pessoas entendam. É o seguinte, você reconhecer que está fazendo errado, encontrou, pronto, reconheço. Então, vamos juntos resolver isso aqui. Eu sei que foi minha culpa, mas vamos tentar fazer isso aqui? E o outro ponto, por que não usa a mesma intensidade que foi para conquistar? Porque você já usa para terminar, para acabar logo. Não permanecer no ciclo vicioso, né? Mas procurar solução para resolver esse ciclo, para sair dele. E é justamente isso, Lúcia e Albuquerque. As pessoas hoje, eu fico impressionado. Eu já fui a casamentos de pessoas que gastaram uma fortuna na festa, uma pompa toda. E aí daqui a pouco conversa vem, fulano e cicrano. Separaram. 6 meses, 1 ano depois dessa festa pomposa que fizeram, né? Então, assim, nos primeiros obstáculos, as pessoas estão com a tendência de se separar. Não tem Mas mais diálogo, não tem mais um iria casamento duradouro. além do que isso. Claro, nós temos dados do IBGE que mostram a quantidade de casamento e a quantidade Sim. de divórcio. Da Isso ajuda pandemia a pra gente. cá foi muito, né? Isso ajuda a gente com estatística. No geral, a geração atual, ela não tem um foco muito no casamento. Não. Não É tem. verdade. Eu converso com alguns amigos meus que eles não querem casar de jeito nenhum. Nem filhos, né? Também não. Em alguns momentos da vida pode ser até que queira, não naquele momento atual. Então, e a questão é muito financeira. Sim. Nossa, eu vou me casar, aí vou ter que juntar um patrimônio e depois vou ter que dividir com a minha mulher. Já pensa Já pra pensa na casar, na separação. É. Quanto é que eu vou ter pra, Isso. Então, pra poder assim, pagar? de qualquer forma, eu acho que isso minou, essa mentalidade minou um pouquinho a quantidade de pessoas que pensam no casamento. Sim. Por outro lado, também tem o fator de que a mulher hoje ela tem uma certa independência financeira, não depende tanto do marido, e isso também, antigamente, ela ia muito por relacionamento. Por quê? Porque o casamento era uma forma de trazer segurança para essa mulher. E que até hoje, de negócio pra família também, de antigamente, casamentos arranjados, né? Sim. que hoje não há mais essa necessidade, porque as mulheres elas estão no mercado de trabalho de uma forma muito ativa. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa problemática que eu estou trazendo aqui agora. Então, eu gostaria de fazer um panorama em relação à questão que vocês colocaram do casamento, das dificuldades que existem, né, quando há o divórcio, e das questões que norteiam tudo isso, né? Ninguém se separa do nada, né? Há uma construção, um passo a passo, né? Há uma falta de alguma coisa para que as coisas realmente, para que haja esse boom. Estopim, né? E um estopim e cada um vá para um lado. Faltou ali diálogo, faltou ali a questão da empatia, né? A resiliência, faltou o próprio diálogo, né? E o diálogo é uma questão muito importante para que as pessoas possam conseguir minimamente
se entender. Não deixar inflar até estourar, né? Exatamente. Então, assim, a questão financeira é um ponto-chave, sim, mas não é tudo. Porque o relacionamento, o que a gente entende de um relacionamento é que precisa existir amor. Esse é o ponto-chave. Quando não existe mais o amor, não existe mais uma relação. Porque você não consegue mais respeitar, você não consegue mais entender a posição do outro, né? Trazendo as questões da Bíblia, como você está colocando, o amor não arde em ciúmes, né? O amor, ele sabe compartilhar. O amor é fantástico. Uma fala da Então, minha quando- avó de antigamente me chama muita atenção, Heriberto, porque eu já questionei, às vezes que eu tive a oportunidade de conversar com ela sobre relacionamentos com meu avô, eu perguntava, avó, qual é o segredo da senhora ser casada há 50 anos com meu avô? Aí ela dizia, tolerância e se fazer de surda, cega e doida algumas vezes. Que na geração dela era normal. Hoje as Hoje, mulheres não exato. querem se prestar a isso. Porque adoece emocionalmente. Isso é a chave do adoecimento. Você manter um relacionamento abusivo por muitos anos, você vai se tornar o quê? Uma palha seca. Sim. Até que você possa despertar e ver, não, eu preciso fazer alguma coisa. Ainda dá tempo de fazer alguma coisa, né? Porque um relacionamento abusivo, ele destrói você de uma forma que você não tem noção, né? Porque, na realidade, você está dentro de uma relação que você não encontra saídas. E quando você percebe que existe, sim, leis, que existem formas de você lidar com isso, existem formas de você ser acolhida numa terapia, ou órgãos, enfim, você vai buscar isso, né? Para poder, minimamente, você conseguir se recuperar e ter um novo relacionamento até. Por que não? Né? E é interessante a gente ver esse viés histórico, né, de tudo que essa sociedade passou, as mulheres passaram principalmente, porque houve uma época em que você era desquitada, Sim. e se você fosse desquitada, você estava na roda da fofoca, né, na crista da sociedade ali como uma pessoa perdida. E isso já vem Né? desde a época da Bíblia, que quem era desquitada ou viúva, ninguém nem tocava. Se não tivesse uma família que acolhesse, elas iam morrer. Meu Deus. Elas seriam abandonadas. Principalmente viúva. Se não tivesse um irmão ou o pai vivo, era uma mendiga. Ninguém queria conversar. Passou a receita naquela novela. Era um Dalit, era intocável. Era como se você fosse uma pessoa imunda. Você deixou seu casamento, seu marido morreu. Você agora não é ninguém, a mulher. Só que quando a gente sai do relacionamento hétero, eu vou para um relacionamento homoafetivo nos dias de hoje, Sim. você sai para conhecer uma pessoa, a pessoa pergunta logo, você trabalha de quê? Você ganha quanto? Aí a gente falando aqui de divórcio, 5 meses vai fazer agora que eu estou divorciado, e um dos motivos maiores da separação foi questão financeira. Aí por isso que eu me dediquei nesse ponto Sim, agora, sim. sobre a educação financeira para casais, até própria. Fui conhecer a pessoa, disse, você vai fazer uma entrevista de emprego para mim, vai me dar um emprego? Eu não estou entendendo porque você quer saber quanto é que eu ganho. E as pessoas estão muito assim, principalmente no meio LGBT, vive muito de status. Sabe, querem estar à frente das pessoas, querem se vestir bem. Não é você ter uma roupa de marca. De forma alguma. Da mesma forma que você entra com a roupa da Calvin Klein, eu entro do Alecrim. No mesmo lugar. Claro, você vai querer, às vezes, sim, usar o melhor, um pouco melhor, porque a Bíblia diz que eu tenho que usar o melhor dessa terra. Se eu já sou filho do rei, do dono do ouro e da prata, eu, como príncipe, tenho direito a isso. Mas aí o que é que tá? O que é que você está fazendo para ter isso? Você está... Eu digo muito que às vezes a gente não recebe as coisas, Lúcia, não vive bem. É como lá em Tiago fala, você não recebe porque você não sabe pedir. E se você está pedindo na intenção errada. Eu sempre pedi, eu quero um marido que seja estável, que tenha isso, tá. Quando eu tive. E aí, o que foi que eu fiz? E a comunidade LGBTQIAPN+, a gente muita vê, sigla. né, muita sigla, muita letrinha, a gente até já debateu sobre essas letras aqui, em determinado episódio, a gente observa que além dessa questão financeira, do status, da aparência, né, tem muito essa questão do corpo. Às vezes você se Sim. sente um pedaço de carne exposto numa prateleira, porque a pessoa, por exemplo, eu sou gordinho, eu tive muita dificuldade na época da minha vida em me relacionar, eu sou homoafetivo, e as pessoas, muitas delas não queriam se relacionar comigo porque diziam que eu era gordo.
Ah, não, eu não gosto, não leva a mal, eu não gosto de gente gorda. Ou então, o chamado efeminado, que as pessoas usam errado a palavra afeminado, é efeminado. É. O efeminado, ah, você é muito efeminado, eu não curto não, eu curto o outro cara macho também. Sabe, esses tipos de falas que se eu não tivesse um pensamento centrado, eu tinha ali mesmo tido que ir para terapia correndo, Sim. porque eu ia ter um desgaste grande e consequências enormes sobre essas questões aí, né? Então, dentro da comunidade, você trouxe o assunto, eu acho importante frisar, tem muito isso, infelizmente, no relacionamento homoafetivo. Tem, é muita questão financeira. Padrão, sabe? O padrão financeiro, o eles padrão do determinam um corpo. padrão de vida que, não, eu tenho esse padrão aqui, tá? Você tem um cara que pela sociedade, perfeito, bombado, gominho, tanquinho, o que a sociedade exige. Ok. Mas a pessoa vai valorizar você? Ela só vai querer você, só vai usar para você para quê? Para mostrar para o povo que você tem um troféu. Você vai se tornar troféu para aquela pessoa. As pessoas esquecem que o meu financeiro leva a um ponto que eu posso destruir minha vida. Só que se fosse o dinheiro fosse para destruir, eu me pergunto, por que Deus fez? Pois é, mas aí, Albuquerque, você está complementando uma fala que a Lúcia, ela citou, né? A questão do amor. O Ronaldo abordou essa prática dentro desse nicho, porque você também trouxe, e eu achei tudo muito interessante. E eu estava aqui prestando atenção à fala de cada um e fazendo minhas percepções sobre isso. O amor, ele é muito importante. Esse amor que a Lúcia fala, que é uma coisa muito genuína, né? Uhum. Aquele amor sem intenção, aquele amor que não tem nada por trás, né? Eu vou amar a pessoa, aí a Bíblia fala que quando eu amo eu não vou ter ciúme, porque o ciúme não é uma coisa tão boa assim, Gente, e na outras verdade, questões. a Bíblia ela diz que não é nem questão do ciúme, é você ter um cuidado. E no cuidado, quando você falou a questão do amor, que a Bíblia fala que o amor é bondoso, tá? Lá em Coríntios 13:13 vai falar isso lá em primeiro. O amor tudo passa, tudo supera, tudo suporta e tudo crê. Mas as pessoas não estão mais para isso. Mas é importante esse Me ponto de suporta. vista. Pronto, esse ponto de vista aí é importante. Por quê? Porque é isso que vai manter um relacionamento. Que deveria manter, na Que deveria realidade, né? manter. Mas aí tem uma outra questão que a gente não pode deixar de abordar aqui, porque aqui é um programa sério, a gente não fantasia. Que é a questão do dinheiro e sexo. Que são duas coisas muito importantes num relacionamento. E se essas duas coisas não estiverem bem, já era. Então, é uma coisa que você que nos assiste entende, né? Tem muita fantasia aqui, fantasia ali. Então, assim, entenda. Dinheiro e sexo são duas energias muito importantes dentro do casamento. E se elas não estiverem bem manejadas, pode também levar ao fim de qualquer relacionamento. O que vocês têm a dizer sobre isso? Tudo precisa ser contextualizado no sentido de integrar, né? Sim. Você não pode fazer uma coisa, visualizar, né, um relacionamento como parte. Você precisa ver como um todo. É justamente nisso, né, nesse contexto, que a terapia vai trabalhar o ser humano de uma forma integrativa, né? Não dá para olhar, não, você está faltando uma área da sua vida, não está bem, então todas as outras áreas vão ser prejudicadas, independente de ser sexo, ser financeiro, né, ser emocional, tudo precisa estar integrado. E não dá para você integrar isso com suas crenças, não dá para você integrar isso com suas diferenças, não dá para você integrar isso com seus preconceitos. Mas com amor dá, né, Lúcia? Com amor, Se eu tudo é tenho possível. esse amor, eu consigo manejar isso de uma forma muito mais clara. Com certeza. Saindo desse viés materialista que ele está trazendo aqui. Agora, a terapia também vai tratar a questão da compulsão. Porque existem pessoas que são compulsivas sexuais Sim. e são compulsivas de gasto financeiro. Ela tá com um problema, eu vou ali comprar uma bolsa, eu vou ali comprar uma roupa. Ela nem precisa, mas ela vai comprar porque quando ela compra, que alívio. Ou então compulsiva sexual. Às vezes o parceiro, que a gente sabe que nós somos, né, seres instáveis, inconstantes, tem dias que eu não vou querer fazer sexo, porque eu tô cansado, porque eu não tô com a minha cabeça no lugar, e não quer dizer que eu não te ame. Sim. Mas as pessoas já colocam uma coisa na cabeça, né? E existe o compulsivo sexual. Aquele que quer todo dia, é de manhã, à noite, tem que comparecer. Se não comparecer aí, tem alguma coisa errada, você tá me traindo, o que é que tá acontecendo? E a terapia trabalha essas compulsões também, né? Também, até porque assim, é um vazio que não pode ser preenchido, é como se fosse um buraco negro.
Então, tudo que você quer compulsivamente, você precisa trabalhar no sentido de entender o que que é que está faltando, o que está vazio para mim, né? O que que eu preciso preencher e que não consigo preencher. E você pode ter o sexo do mundo inteiro, você pode ter a comida do mundo inteiro, você pode ter o chocolate do mundo inteiro, que não vai suprir nada daquilo que Isso. você está tendo como compulsão, Bem colocado, Lúcio. né? Bem Tem que colocado identificar esse o ponto mal de para vista. puxar ele pela É raiz, a né? base. Então, assim, a terapia vai trabalhar a causa da causa. Você precisa entender o porquê você está tendo aquela sintomatologia. Não adianta você trabalhar o sintoma se você não souber a causa, né? Porque a causa vai permanecer ali latente, dizendo para você: eu ainda estou vazio, eu ainda preciso disso, isso não está bem. Mas às vezes o que não está bem não é nem o fato de você estar tendo um relacionamento sexual compulsivo, mas sim um vazio que ficou lá atrás, né? Um momento que te deixaram lá no quarto escuro e você se sentiu sozinho. Quando criança, sei lá, algum outro motivo, precisa ser trabalhado, precisa ser ressignificado. Então, quando você ressignifica a sua vida, os seus traumas, as suas questões, você ressignifica a sua vida. Então, a questão financeira começa a ser vista de um outro olhar, o seu relacionamento começa a ser visto de uma outra forma, e as diferenças também não vão mais te afetar. O fato, por exemplo, quando vocês colocaram, né, que é cultural, a questão quando a mulher se divorcia e as pessoas começam a olhar de uma outra forma, isso é cultural, não vai mudar, porque é uma cultura de base, que já vem muito lá atrás. Então, o que que precisa mudar? É a cabeça das mulheres em relação a esse tema. Sim. Embora passos de tartaruga, a gente tá tendo evolução aí, É. graças a Deus. Exato. Que eu acho que ainda precisa mais. Muito mais. Mas o próximo ano nós vamos ter, lá da Comissão da Diversidade do Conselho de Contabilidade, vamos ter um congresso, o primeiro congresso brasileiro de diversidade e contabilidade. E tem um painel que é sobre a mulher, que é a mulher no poder e seus desafios. Então você vê uma mulher ocupar esse espaço de gestão, a mulher ser o cabeça da casa, que a Bíblia diz que o cabeça é homem, a mulher é a cauda. Passou-se. Interpretação um pouco errônea disso aí. Mas era A o mulher ponto... tem que ficar calada. Não, a mulher... Tinha até aquele personagem, né? Mas a gente precisa entender, e até eu chegar ainda para vocês dois e falar assim, Ronaldo e Ari, vamos cuidar nisso aqui, nessa questão financeira aqui. Vamos olhar. A gente vai tomar um milkshake de uma marca ali que eu gosto, que tem lá na Do Natal Bob's, Shopping. pode falar. Não, da Mu, sou louco pelo milkshake da Mu. Aí o que é que acontece? Eu fui com dois amigos, aí eles já foram direto no de 500 ml. Tem o de 700, viu? Eu gosto de 700. Na minha época ainda eu só peguei o de 500. Esse é o de já tem 700, 700, já pronto, tem. já é uma coisa a se pensar. Aí eu fui e disse assim, moça, tá quanto? Aí, antigamente, quando eu estava casado, eu não perguntava o valor das coisas. Eu só, que eu tinha vontade, eu ia lá, Tô com vontade. vou comer. Vou comer. Erro fazer isso. Aí eu conversando com os meus amigos, vem cá, quanto é que tá o de 300 e o de 500? Aí ela disse, tá 30, vamos um exemplo, tá 15 reais o de 300 e 30 e 20 reais o de 500. Vamos botar assim, 15 não, 18. 3 reais de diferença. E vocês iriam pra qual? É porque o de 500 você teria como fazer dois de 250. Então eu pensaria Olha por o essa carro, ótica. 250. Tá Aí entendendo? Eu pensaria eu por essa já iria ótica. pra outro. Eu iria pedir um de 500 pra mim e um de 500 pro meu esposo. Ah, pois, o que foi que eu fiz? Os meus dois pediram de 500. Eu disse, moça, só um instantinho. Fui na minha calculadora e peguei os 15 reais e dividi por 300. Peguei os 18 e dividi por 500. Eu estava pagando mais por ml no de 500. Não, moça, eu quero de 300. Aí eles olharam, mão de vaca, eu não. Se eu não organizar o meu agora, não vai existir futuro. São pequenos detalhes, né? Um de 500 Roberto já Carlos pra disse mim, que pra detalhes minha fazem a mulher. diferença. Exatamente. Então, se você não prestar atenção nesses mínimos detalhes, vai acabar tudo, vai desandar tudo. Então, esse é o grande problema hoje do ser humano, é a falta de planejamento. E não é só planejamento financeiro, é planejamento de tudo para a vida. Eu quero ter... Um exemplo, eu sempre digo pro pessoal, se vista pro carro que vocês desejam ocupar. E eu não tô falando de roupa. Estilo, né? É estilo. Não, a questão não é nem estilo, é tipo, você quer chegar aonde? Tá, eu sempre almejei falando de mim, de ocupar um cargo em alguma multinacional. Eu quero ser diretor financeiro de uma multinacional. Aí, e você tá fazendo o que para isso? Estudo inglês,
meu mestrado que eu faço é em negócios internacionais, eu já vou buscar coisas de fora. Sim. Porque é onde eu quero chegar. Direcionadas. Isso, eu vestir a roupa para o cargo que eu quero ocupar. Sim, sim, sim. A mulher, eu quero poder ter um relacionamento estável, eu quero poder ter isso aqui, isso aqui. Tá, você já meio que fez o protótipo do homem para isso aqui que você quer ter. Sim. A gente que é homoafetivo, você já fez o protótipo do que seria um homem essencial para você? Um homem essencial seria tanto para eu, homoafetivo, para a Lúcia, que é hétero, que é um homem essencial para a gente. O homem essencial hoje, para mim, é primeiro eu saber quem eu sou. É primeiro saber o que eu gosto e o que eu não aceito. E o que eu não vou abrir mão. A gente abre mão porque a sociedade nos obriga a ter um relacionamento. Você vai ficar para titio. Se você não usar, não se comportar assim, se você não for mais másculo, você não vai ter relacionamento. Se você não falar mais grosso, mais incisivo, ninguém vai lhe querer. Se a mulher não for mais cabeça baixa, a aceitar tudo que o homem quer, ela não vai ter um bom relacionamento. A família não vai aceitar. E se ela chega assim, eu não quero mais meu marido, traiu? A mulher tem que ser Não, feminina, né? Com maquiagem, com o cabelo sempre bem feito, né? E naquele dia que ela não quer cuidar do cabelo, que ela quer ir pra rua pra trabalhar, hoje eu não tô afim de me maquiar, hoje eu vou de cara lavada, eu não tô afim de escovar cabelo, não. E Eu o vou povo assim. da Itália faz isso, eles têm uma técnica que é o legal não fazer nada, tirar um momento da vida pra não fazer nada Então, mesmo. mas esse não fazer nada hoje é raro, Lúcia. E o Por quê? tempo que Porque eu tô a galera perdendo tá pra tão isso também, acelerada, né? tão acelerada, Acordar cedo. Tá? Aham. ansiosa, acelerada, ansiosa. Acorda cedo, rapidinho, já chega à noite e viu que faltou um monte de coisa ainda para fazer. E essa mente acelerada, essa vida acelerada é um reflexo dessa mente acelerada. Sim. É um excesso de pensamento muito grande, é aquele estupor de pensamento, várias coisas ao mesmo tempo. Parece que é muito comum isso em nossa sociedade, pelo que a gente observa no dia a dia. E aí, dentro da visão de cada um, eu queria saber o que vocês aconselham para que essa pessoa busque essa serenidade, né? De tornar essa pessoa mais centrada, tanto nesse equilíbrio mental, emocional, bem como no financeiro. O que você considera essencial? Essencial realmente é você começar a utilizar das ferramentas que existem para tornar a vida mais leve, né? Que a gente tem aí uma inúmera possibilidades de ferramentas, como a própria aquela técnica que a gente Respiração, técnica inspiração. de relaxamento, Relaxamento. né? Relaxamento, As técnicas de mindfulness. mindfulness, Ah, E hoje ok. muita gente não sabe respirar. até a própria hipnose, né? A Auto-hipnose, hipnose, né? isso. E técnicas que realmente a pessoa possa se conectar consigo mesmo, né? Para poder ter uma forma de encontrar com a sua própria fonte de possibilidades, né? Essa fonte de possibilidades que vai trazer calma e clareza. E quando você tem essa calma e clareza, você consegue ver as coisas com mais perspectiva e com mais tranquilidade. E o pensamento acelerado, né? Tem algumas pessoas que realmente elas já nascem com essa predisposição, né? Desse pensamento acelerado. Então, o que você tem como habilidade, que você já nasceu com aquela questão, você precisa usar aquilo a seu favor. Meditação, Isso, né? meditação. Lembrei. Então, a meditação é fundamental, né? Para que você possa... mas Yoga, meditação. yoga, meditação. Então, assim, tem muitas pessoas, não, eu acho muito chato meditar. Você está meditando o tempo todo e não sabe que está meditando, na realidade. Quando você para num sinal de trânsito e espera ali o sinal fechar e fica ali pensando, e de repente pensando, e o seu pensamento vai sabe, dispersando, na realidade você está fazendo o quê? Um encontro com você. Então, assim, é você começar a utilizar algumas técnicas, olhar para um ponto específico e tentar ouvir, sentir o que está à sua volta, né? Se conectar com o seu eu interior para obter respostas, né? Então, assim, esse pensamento acelerado também traz respostas, né? Por que está acelerado assim? O que eu preciso fazer que eu ainda não fiz, né? O que eu preciso construir que eu ainda não construí? É entender o que o pensamento acelerado está falando e conversar com ele. Sim. Né? Conversar com esse pensamento. Olha, você está sendo acelerado assim por quê? Assim como também com a raiva. Né? A raiva é uma energia. Sim. É uma energia que te impulsiona. E você usar a raiva a seu favor é fantástico, principalmente na questão da inteligência financeira. Sim. Né? Você usar a raiva no sentido, não, a partir de agora eu vou organizar as minhas finanças. A partir de agora eu vou fazer... Então, assim, você está usando essa energia da raiva A seu favor. a seu favor, com coisas positivas, com coisas que realmente vão acrescentar para você
resultados. E é isso que a gente precisa, de resultados que possam impactar na nossa vida. Interessante. Questão de tudo isso, eu acho que eu resumo esse tempo todo ainda da gente não vou dizer dica, mas uma orientação que eu levo para minha vida. Você formar também em teologia e eu gosto muito da Bíblia. Eu tenho a Bíblia como manual para mim. O que você quiser, você imaginar ter nessa Bíblia, é só você parar para ler e entender ela. E pra gente, eu acho que o que se resume a tudo isso da questão emocional, questão financeira, lá em Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 11 até o 13, vai dizer assim, amigo, não estou dizendo que eu já consegui tudo que eu queria, mas eu esqueço o que ficou para trás e vou agora, a partir do momento, olhar o que está à minha frente. Quando a gente se deita, coloca a nossa cabeça no travesseiro, e se eu tivesse mais dinheiro, eu poderia fazer isso aqui. Se eu tivesse, tá, mas o se você tivesse, usa o que você tem. É tão simples, é só usar o que você tem. E um exemplo maior é quando o reino poderia ter usado todo tipo de soldado que foi que usou para derrubar um gigante. E Davi usou o que tinha, 4 pedras. Então, para mim, quais são essas 4 pedras que você tem hoje? Hoje, para mim, as 4 pedras, para mim, eu saber que eu tenho um lugar para eu dormir. Independente se é com pena de ganso, se é uma cama um king size, eu encontro na cama que eu tenho uma posição boa para eu descansar. É eu poder me alimentar bem. Me alimentar bem não é ir para um restaurante do Jacan, não é ir para um Nau. É eu poder ter o que comer dentro de casa. É eu poder chegar e dizer assim, eu só tenho um café com bolacha, mas é o que eu tenho, eu consigo me alimentar. É eu poder me dedicar à minha educação, ao meu estudo. Porque se você não tem conhecimento, infelizmente você não vai chegar a lugar nenhum. E ter conhecimento não é estudar em colégios particulares, em faculdades particulares. É você buscar a se qualificar naquilo que você quer para sua vida. Se eu quero ser consultor financeiro, eu estou buscando algo para aquilo ali. Eu me formei em várias áreas, gente, mas eu tô conversando ontem, eu até chorei, porque eu me orgulho de ser contador. A garganta trava quando eu falo que eu sou contador, porque eu me orgulho disso e eu me preparo para isso, para ser não um contador de mesa, que a pessoa pensa que a gente é de mesa. Problemas nós temos e os nossos clientes não querem saber mais de problemas, eles querem resoluções. Então, qual é a resolução que você vai ter para a sua vida? O que é que você vai poder resolver? E o meu quarto ponto, a minha quarta pedrinha é essa, de saber que eu não conquistei tudo aquilo que eu pensei que eu poderia conquistar. Porque a sociedade diz que eu teria que conquistar isso aqui. Mas nem tudo que a Ari conquistou, eu vou ter que conquistar. Eu acredito que você nasceu... Eu acredito muito que o destino não é... Você não nasceu predestinado àquilo. O destino, para mim, você é o arquiteto, porque ele é um caminho. Você vai construir o seu destino. Porque você tem isso aqui, você tem isso aqui. Você tem a escolha de fazer e a escolha de não fazer. Você tem a escolha de gastar e a escolha de não gastar. Você que tem que decidir. Ir ou não ir? A decisão é sua. Não é Lúcia que vai... Eu não posso terceirizar isso de Lúcia. Muitos falam, eu traí, foi um erro. Mentira, foi escolha. Você escolheu fazer, escolheu não... e tinha a escolha de não fazer, mas você escolheu fazer. Eu poderia ter comprado essa taça e ela não tivesse a borda dourada. Mas a taça que não tinha borda dourada era R$10 a menos. Mas eu comprei por quê? Porque é status. As pessoas vão ver que é uma taça bonita. Mas você escolheu gastar isso aqui. Você escolheu pegar o seu dinheiro e usufruir de coisas que não era para usufruir. Aí quando chega o momento do arroz, do aperreio, aí chega nesse momento. Realmente, eu conquistei o quê? A reunião desses 4 fatores que você traz desembocam, né? Vão dar como consequência a sua saúde mental e física. Porque você tem certeza que eu não posso ter aquilo que a sociedade exige que eu tenha. Eu vou ter aquilo que as minhas condições me permitem. Eu digo muito, as pessoas precisam entender que eu tenho que viver pelas condições que eu tenho no momento. E eu estou falando isso, a gente quando é evangélico, a gente diz muito, eu preciso pregar aquilo que vive e viver aquilo que eu prego. E o que eu estou falando aqui, assim, tá me auto-ministrando. Eu preciso analisar, eu só posso gastar no mês de lazer R$500. Separe seus R$500 porque você não pode ultrapassar os R$500 de lazer. Separe 500, mas gaste 400, né? E o certo é assim fazer isso. Então hoje eu tinha um padrão de vida que era muito bom. Hoje meu padrão de vida é melhor do que eu tinha. Por quê? Porque eu aprendi a viver dentro das minhas condições. E tem saúde. Que é o maior mais bem, importa. As pessoas perguntam, como é que você está conseguindo lidar com o divórcio, fazendo terapia? A minha terapia eu não falo do meu casamento, porque
Vai chegar um momento que, assim, vai falar. Mas a terapia eu trato de outros assuntos, porque nesse ponto do divórcio, eu tô bem. Que bom. E tá ótimo. E as pessoas precisam entender que dizer adeus também é uma forma de dizer que ama a pessoa. Lúcia, a gente já está se encaminhando para o final, infelizmente, mas eu queria que você desse uma dica, certo? De algum exercício para que as pessoas possam realmente meditar, se desconectar desse mundo louco que a gente está, de ansiedade, de nervosismo, de depressão. E também, paralelo a isso, alguma técnica, alguma coisa que a gente possa usar para conter a raiva. Muito forte essa, né? Para conter a raiva, vou começar logo por aí. Dica E de não milhão, explodir. viu? É uma dica de 1 milhão. Aí a gente volta logo para aquele início, né? Da inteligência emocional, né? E ela trata exatamente disso. Como é que você vai conter a sua raiva? Primeiro é dando boas-vindas para ela, porque faz parte de você, faz parte desse contexto do ser humano, né? A raiva, né? O amor, enfim, todos os sentimentos. Então, quando você começa a entender o que essa raiva está aqui, né? O que ela está trazendo para mim? E quando eu percebo que a raiva está me trazendo sintomas que estão fazendo mal, né? Como angústia, ansiedade, falta de apetite ou excesso de apetite, insônia e tudo mais, eu vejo o quanto essa raiva está me fazendo mal. E aí o que eu posso fazer inicialmente, que a gente pode transformar nessa raiva, né? Transformar essa raiva em porção para vencer, em condições para você seguir em frente. Pegar essa raiva, acolher essa raiva e dizer assim, eu sei que eu estou com raiva, mas essa raiva não precisa ser maior do que eu. Ela pode caminhar junto comigo, até o momento que ela possa se dissolver e ir para o universo para encontrar outras pessoas que, assim como eu, precisou dela para entender o que eu estou entendendo agora. Porque eu só entendi porque eu estava com raiva. E eu só realizei determinadas situações porque eu estava com raiva. Então, ativar também a sua capacidade de se auto-perdoar, de se amar e de se auto-perdoar. E reconhecer que a raiva veio, sim, mas ela não permaneceu. Porque eu consegui trabalhar de tal forma de ser maior do que ela. E ela foi simplesmente o meu mentor na caminhada da minha vida, né? Então, essa questão da raiva, a gente pode trabalhar nesse sentido. Não só da raiva, mas por todos os nossos sentimentos. É entender o porquê, o que ele está fazendo. Tem um propósito. Todos os nossos sentimentos têm um propósito de estar ali, né? E a outra pergunta que você fez foi... Alguma técnica para a gente poder desacelerar, sair dessa bolha da ansiedade, da depressão que a gente está tão forte. A meditação, né? Como a gente já havia colocado, e o autoconhecimento. Compreender por que eu estou assim, né? E começar, no momento em que você estiver mais ansioso, procurar fazer coisas que você gosta de fazer. E não o que você faz simplesmente porque você está ansioso. Caminhar numa praia, seja ler um livro, seja trabalhar em questões que você sabe que vai te trazer um retorno, né? Usar esse momento também a seu favor, além das técnicas de meditação. Tá? E ser feliz, que é o importante. Rir, né? Que ativa também toda a sua musculatura, que ativa todo o seu campo energético, vibracional. Rir é o melhor remédio. Rir. E quando você ri, quando está com raiva, você está na contramão de tudo aquilo que o sentimento está mostrando. Como é que pode estar rindo e tá numa situação horrível e está rindo? Né? Então, assim, é trabalhar o contrário das suas emoções. É isso. Pois é, Heriberto, mas agora eu quero conversar com vocês porque eu vou trazer o bate-bola, jogo rápido. Eu trago uma palavra e você vai dizer o que vem à Gente, sua do mente. Nada. Me senti coagido. Pois é. Então, uma cor, Amarelo. Azul. uma decepção, O amor. Não amar Jesus. uma realização, Filhos. Filhos. uma intuição, Agora. O hoje. uma loucura. Ser feliz. Não amar. Eu faço terapia porque Eu me amo. Eu me conheço. eu faço uma economia aqui, outra ali, porque Aprendi a me respeitar. Aprendi a valorizar os mínimos detalhes da vida. é mais difícil ter ou ser. Ser. Eu vou no ter.
Muito bem, Heriberto. E agora aquela pergunta que a gente ama. Eu quero saber uma curiosidade sobre a Lúcia e sobre o Albuquerque que ninguém sabe e vocês vão dizer agora. Uma curiosidade é que eu gosto das artes marciais, do Aikido, do Kung Fu Oi? e do Krav Maga. Olha só, Curiosidade, é então. surpreendente. Do nada. Do Neida, como Meu se Deus. diz. Inclusive, eu sou Esse faixa tempo amarela. todo foi mentira. Faixa amarela. Esse tempo todo foi mentira essa mulher do lado aqui. Olha só, viu? Que equilíbrio, viu? Gostei desse Nossa. contraponto. Eita, uma curiosidade. Eu vou tentar me segurar, porque é difícil. Que as pessoas não sabem o porquê que eu ajo de certas formas. Que às vezes o pessoal liga muito que depressão é você estar triste. Mas ela vem velada de um belo sorriso e um belo brilho no olhar. É E verdade. eu digo muito para as pessoas: tenham cuidado do sorriso, da depressão velada de um sorriso, porque essa daí é a pior de todas. E as pessoas não acreditam. Hoje eu faço terapia, sim, mas eu ainda me digo que eu ainda sou depressivo, sim, porque eu acho que a depressão é a falta do prazer em algo. Tem algo na sua vida que você não tem mais prazer e você precisa reencontrá-lo. E se você não for nisso, vai ser um grande problema na sua vida. Se você não conseguir reencontrar esse prazer. Que a minha depressão veio, que eu tava até com uma curiosidade que saiu sem querer, que ela conversar com ela puxa muita coisa de você sem nem ela perceber. Com certeza, ela já faz a terapia, Aí né? eu conversando, que a gente tá falando sobre questão de açúcar, e ela falando, abstinência. E eu parei de contar. Quando a gente é viciado em algo e a gente tá fazendo tratamento e para de contar, e você precisa estar contando, hoje eu tô tantos dias limpo, um exemplo. Eu parei de contar porque eu acredito que eu preciso deixar o que passou para trás, né? Então, hoje, eu tava vivendo a vida que eu levo hoje, que eu escolhi viver. Se Deus dissesse assim, chegou a sua hora de ir, eu ia extremamente Você ia grato, feliz. muito Grato e feliz. porque desde o dia 1º de dezembro de 2019, os dias exatos que eu não uso mais o mesclado. Então, eu era muito magro, era muito viciado, que eu não passava de 10, 15 dias sem dormir. E hoje você tá aqui assim, conversando. Você tá bem. E falar sem se martirizar. Ai, foi sorte. Ai, foi sorte. Ai, foi sorte. Não, foi duas coisas. Eu vou fazer uma analogia da palavra oração, que é o momento os dois pontos que acontecem na nossa vida. Ai, não foi Deus, não é só Deus, porque ele não faz se você não permitir, porque ele bate na porta e você abre se você quiser. Então ele só vai fazer alguma coisa na sua vida se você permitir, você abrir a sua porta. Então a palavra oração, eu vou botar o orar para Deus e a ação para minha parte. Ele estava pronto, tá aqui, você pode sair dessa. Agora você precisa agir, você precisa fazer. Então muitas coisas da nossa vida não é sorte e não é só Deus. Porque ele tem tudo para você. Agora você também precisa correr atrás. Porque o pai, ele dá, tá aqui, meu filho, você tem isso aqui para você. Agora faça por onde ter aquilo. Então, essa curiosidade que muita gente não sabe é de que ex-viciado em drogas e falar sem se martirizar é a melhor coisa que tem. Então, eu sempre digo, não há esperança, há oportunidade. Porque a esperança, a sociedade vai matando. O dia a dia vai matando a sua esperança porque você não vê. Você fica preso no quarto escuro, que a psicologia fala, né, Lúcia? Que você não tem coragem de sair do quarto escuro. Então, eu entendo que o segredo é você sai do quarto escuro, deixa ele lá. Quando você achar que é necessário, volta ao quarto escuro e clareie ele. Então, é o momento de você esquecer tudo que tem aqui dentro daquele quarto escuro. Não é fácil, mas também não é impossível. É difícil, mas é possível você conseguir. Eu sou prova viva, estou aqui. E as pessoas precisam entender. E se você... E para terminar minha fala, Ari, uma vez eu estava nesse bate-bola e falaram assim... a gente acabou de receber um comentário aqui na live que uma pessoa está dizendo que você é diferente. Não, eu não me acho diferente. Eu gosto... E vou terminar a minha fala com uma frase de um grande amigo meu, que é o Nietzsche. Ele diz que eu não sou diferente. O resto é que são iguais.
Muito bem, Albuquerque. Parabéns pela sua evolução. Tenho certeza que foi uma lição para muitos que estão assistindo e estão precisando, né, receber essa palavra que você trouxe. Parabéns. Que Deus te abençoe com muita fé. Agora, para terminar, eu quero que você deixe uma mensagem, Lúcia, e você, Albuquerque, para quem estiver nos assistindo daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos. só. Menino, o negócio aqui é... Não estaremos mais aqui, com certeza. Ariberto já será cinzas. Eu já serei ossos, nós todos, né? Não sei se vocês também vão virar cinza, enfim. Mas você que está assistindo agora 100 anos depois, olá. Então, a mensagem que eu deixo é baseada até no psiquiatra Augusto Cury, né? E ele coloca três símbolos específicos, né? E esses símbolos que a gente possa representar nas letras do alfabeto. E eu vou escolher exatamente as três que ele coloca, que é o C, o D e o C. Significa o quê? Que tudo na nossa vida a gente precisa, com o C, criticar. Criticar o quê? Os pensamentos. Será que realmente isso aí, esse pensamento é meu, esse pensamento é construtivo ou não? O D, de duvidar. Duvidar de quê? Duvidar da sua própria capacidade. De duvidar daqueles pensamentos que estão vindo, que está fazendo você duvidar deles. De duvidar de quem você é. Então, jamais duvide de quem você é. Porque você pode sempre muito mais do que aquilo que você pensa. E o último C é criticar. Mas não criticar o outro. E criticar, sim, a você mesmo. No sentido de construir sempre um novo você. Com novas possibilidades, com novas perspectivas e com a força criadora que existe dentro de você, que é uma fonte que não se esgota. E você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amém. Muito bem. Muito bom. Albuquerque. Fazer um culto. Muito bom mesmo. Eu poderia usar todos os psicólogos, os psiquiatras, os gurus, os coach, mas eu gosto muito de uma passagem na Bíblia que para mim aquilo ali é muito interessante. A minha mensagem é: com quem você está andando? Isso pesa muito. Pesa muito quando você não sabe com quem você está andando. Muitas pessoas andam com você, mas não estão com você. Eu vi algum tempo da minha vida vim prestando atenção nas pessoas com quem eu me relacionava, na questão de amizade. E tem uma passagem na Bíblia que aquilo ali para mim me choca muito, mas muito. Que é a pergunta que até que eu faço para vocês três. Se vocês estivessem doentes, acamado, e precisassem ir para um hospital, quem levaria vocês? No momento que vocês mais precisassem, quem estaria com vocês? Porque tem uma passagem na Bíblia que Jesus ia passando e 4 amigos retiram um amigo pelo telhado de dentro de uma casa para levar ele até Jesus, porque os amigos acreditavam que Jesus podia curar aquele amigo. Então, quem são seus amigos? Quem é essas 4 pessoas? Então, de uns dias para cá, vem mexendo tanto comigo essa passagem que eu tenho 4 amigas que todos os dias me puxam pela corda pelo meu telhado e me levam para Jesus. Que maravilha. E é nisso que eu pergunto: com quem você está andando? Porque muitos falam de Jesus, poucos andam com ele. E não vou trazer só a questão espiritual, mas se Anderson Albuquerque, eu tenho lá, meu nome é Anderson Albuquerque, mas eu tô Sim, pedindo que as pessoas me chamem mais de Albuquerque por conta de marca pessoal, essas coisas, Sim. né? Aí recentemente me disse: eu tenho uns 4 amigos. Eles estão levando para onde? Muito bem, Albuquerque e Lúcia, muito obrigada pela participação de vocês. Deixem seu contato, a sua rede social, para que as pessoas possam encontrá-los. Minha rede social é
terapeuta underline, Lúcia terapeuta underline. O meu contato é 849-9999-9890. Queria agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês, essa equipe maravilhosa, de todos vocês, até dos bastidores que estão aí dando tanto esse acolhimento, né? A gente se sente assim acolhida, abraçada. Assim que eu cheguei, eu senti um abraço tão gostoso, assim. Obrigado. É E verdade. Heriberto, a gente não pode nem, né? É uma coisa assim de muitos anos, É, uma amizade de muitos anos, verdade. né? Um carinho que a gente tem muito grande. Verdade. E eu agradeço também por conhecer você, né? Conhecer uma pessoa tão especial quanto você, viu, Gustavo? E a sua história também, muito linda, né? E com certeza uma missão maravilhosa que a gente tem aí, né? Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado a você, Lúcia. Bom, une para uma rede vai para outra, né? Então eu vou dizer minha rede profissional, que é Albuquerque Accounting, que é contabilidade em inglês. Tá o nome Albuquerque normal e Account é ACCOUNTING. E lá também vai ter minha rede pessoal. E quiser bater um papozinho, conversar, é o 9961-3888 com DDD 84. Pode mandar mensagem que a gente conversa bastante lá. E sou muito grato em poder ter... para mim é um privilégio sempre partilhar uma mesa com uma mulher. Sempre para mim vai ser um privilégio muito grande, porque elas têm a nos ensinar muito. Sou grato a você, Ari, de verdade. O convite, a oportunidade de abrir esse espaço para a gente poder trazer algo da nossa experiência profissional ao pessoal da equipe. O seu esposo, que é um fofinho, gente. Muito Gostei. obrigado. É um fofinho mesmo. É a verdade. Ele me disse uma frase que já mexeu comigo, tá? Então a gente tá fazendo o que é correto, né? E também agradecer a Deus pela oportunidade de sempre estar aqui, que é muito bom a gente ser grato a Deus. E também, se me permite, eu não posso deixar, assim, de agradecer a minha mãe e minha filha, que sabe que eu estou aqui. E as minhas 4 amigas, que é Juliana, Adeline, André e Bia. É impossível eu ir para um lugar e não lembrar delas, porque isso aqui é vestígio. Hoje eu estar sentado aqui é vestígio delas, das minhas pastoras que acreditam, que estão lá lutando ainda por mim. Muito bem, um beijo a todas elas. E que bom que você tem gratidão por tudo isso. Parabéns, parabéns, Lúcia. E nós ficamos por aqui, voltando na próxima terça-feira, às 8 da noite, se Deus quiser. Muito obrigada pela sua audiência. Até lá. Um beijo. Valeu!